Alô, seja bem-vindo à nossa nova aula da série Simplificando a Gramática Alemã. Hoje nós vamos trabalhar com como responder as perguntas em alemão. Então, nas últimas aulas, nós analisamos e nós aprendemos o que são perguntas em alemão, quais são as perguntas que nós fazemos em alemão. Então, se você ainda não assistiu, é importante que você assista as primeiras aulas para você pegar bem a sequência, né? E para entender bem essa aula aqui. Então, eu recomendo que você assista primeiro as outras aulas, depois venha para essa aula aqui novamente, ok? Então, aqui nós temos as perguntas W-Fragen. Então, em alemão, nós falamos o W, por isso W-Fragen, são as perguntas que começam com o W. E também nós vimos as perguntas de sim ou não. Das sind die Ja, Nein-Fragen, né? Então, vamos recapitular aqui um pouquinho, né, para vocês lembrarem. Wie heißt du? Então, como tu te chamas, né? Wie heißt du? Então, aqui é uma pergunta que começou com o W, né? Então, wie quer dizer como. Wo wohnst du? Então, onde tu moras, né? Então, wo, onde. Então, isso aqui é importante que vocês saibam também, que vocês memorizem, né? Wie quer dizer como. Wo quer dizer onde. Então, wo wohnst du? Então, onde tu moras? Então, lembrem-se, nós sempre começamos a pergunta com o W, aí nós, logo depois da pergunta com o W, a gente coloca aqui o verbo. E aí, né, a pessoa, o sujeito. Então, wo wohnst du? Então, essa é a regrinha dessas perguntas. Wer sind Sie? Então, quem é o senhor? Quem é a senhora? Então, o wer quer dizer quem. Woher kommen Sie? Então, woher, de onde? Então, woher kommen Sie? Então, de onde eles ou elas vêm, né? Então, woher kommen, aí nós temos a pergunta com W, aí nós temos o kommen, que é o verbo, e eles, né? Eles, elas, o sujeito aqui. Então, woher kommen Sie? Was trinkst du? Então, aqui, ó, was trinkst du? Então, o was quer dizer o quê? Então, o trinkst aqui é o verbo beber, tomar, e o du, então, é tu, né? Was trinkst du? Nós já vamos ver como nós vamos responder a essas perguntas, mas primeiro vamos recapitular aqui. E as perguntas de sim e não. Heißt du Marcos? Então, heißt du Marcos? Então, o teu nome é Marcos? Você se chama Marcos? Então, a pergunta aqui começou com o verbo. Aqui a gente precisa já conjugar o verbo de acordo com a pessoa, tá? Então, heißt du Marcos? Então, essa é a regrinha das perguntas de sim ou não. Wohnst du in Deutschland? Então, tu moras na Alemanha? Wohnst du in Deutschland? Então, aqui, ó, nós começamos com o verbo, aí o du, e aí depois o restante, né? In Deutschland. Então, tu moras na Alemanha? Você mora na Alemanha? Sind Sie Frau Müller? Então, você é a senhora Müller? Sind, então, o verbo aqui, né? O verbo ser, estar, o verbo sein. Sind Sie. Então, aqui o Sie, né? É a letra maiúscula, por isso a gente sabe que é o tratamento formal. Sind Sie Frau Müller? Kommen Sie aus Brasilien? Então, aqui o verbo kommen, é o verbo vir. Sie, né? Eles, elas. Kommen Sie. Então, aqui o Sie é minúsculo, por isso a gente sabe que é eles, elas, que se refere ao plural. Aus Brasilien, do Brasil. Kommen Sie aus Brasilien? Trinkst du Kaffee? Então, tu tomas café? Você toma café? Então, aqui nós recapitulamos um pouquinho, então, as W-Fragen e Ja-Nein-Fragen. Lembrem-se, vocês já devem ter memorizado. W-Fragen sempre começa, então, com a pergunta com V, com W. E aqui nós temos o verbo e depois a pessoa. E Ja-Nein-Fragen, a gente sempre começa a pergunta com o verbo e aí a pessoa, certo? Então, aqui nós temos aqui, ó. As Ja-Nein-Fragen, por exemplo, aqui, as perguntas de sim ou não, elas podem ser respondidas simplesmente com sim ou não. Então, eu não quero uma informação, eu posso dizer sim ou não, tá? E as perguntas com W, elas sempre vão pedir uma informação. Então, essa é a regrinha, tá? Então, que nem aqui, ó, aqui eu perguntei, was
trinkst du? Então, eu não quero só saber se você vai beber ou não alguma coisa, mas eu quero saber o que, né? Então, eu quero uma informação. A mesma coisa, então, nas outras perguntas aqui, ó. Woher kommen sie? Então, de onde elas vêm, né? Então, quero saber essa informação. E as perguntas de sim ou não, não, né? Por exemplo, trinkst du Kaffee? Você vai tomar um café? Sim ou não, né? Então, elas vêm do Brasil? Sim ou não, tá? Então, eu posso complementar se eu quiser, mas não é necessário, tá? Então, essa é a regrinha dessas perguntas. E analisando, então, agora, né, essas perguntas aqui, vamos, então, responder, né? Então, é importante que a gente saiba também responder essas perguntas de forma certa. Então, vamos ver. Aqui nas W-Fragen, então, aqui nós sempre vamos pedir uma informação. Wie heißt du? Então, eu não quero só saber sim ou não, eu quero saber o nome. Wie heißt du? Então, ich heiße Andrea. Então, ich heiße Andrea. Então, é uma informação que eu estou passando. Wie heißt du? Ich heiße Andrea. Wo wohnst du? Onde tu moras? Ich wohne. Então, eu moro in Brasilien, no Brasil. Então, eu posso também dizer ich wohne in Deutschland, né? Se você mora na Alemanha. Ich wohne in Deutschland. Vamos colocar aqui, ó. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Portugal. Muita gente que mora em Portugal também, né? In Portugal. Ich wohne in Portugal. Tem gente que também mora na Áustria. Ich wohne in Österreich. Ó, então, Österreich aqui, ó, tem um outro tremado. A gente faz um biquinho e fala E, ó. In Österreich. Tem gente que mora na Suíça. A Suíça é um pouquinho diferente. Eu não posso dizer ich wohne in, como é Suíça, é Schweiz, né? Mas eu não posso dizer ich wohne in Schweiz. Ich wohne in der Schweiz, tá? Por que isso? Porque Suíça é o único país que tem artigo die Schweiz, tá? Os outros não tem. A gente não fala die Österreich, die Portugal. É Österreich, Portugal, Deutschland, Brasilien. Eles não têm artigo, tá? Como Suíça, então, tem artigo, eu preciso dizer in der Schweiz. Ich wohne in der Schweiz, certo? Muito bem. Wer sind Sie? Então, quem é o senhor, a senhora, você? Wer sind Sie? Eu posso dizer ich bin Frau Bohn. Ich bin Frau Bohn, porque aqui é a senhora, né? Ich bin Frau Bohn. Se você quisesse dizer eu sou o senhor, né? Então, você diria assim, ó. Ich bin Herr. Ich bin, vamos dizer assim, Herr Bohn. Eu sou o senhor Bohn. Então, para homem eu digo Herr, né? Ich bin Herr Bohn. Então, para mulher, Frau Bohn. Ou eu posso também dizer Ich bin Andrea Bohn, né? Posso dizer assim também. Na Alemanha, a gente nunca diz somente o primeiro nome. A gente sempre fala o sobrenome. Por isso, aqui, quando é uma situação mais formal, é importante, então, dizer ou o nome completo ou o sobrenome, tá? Ich bin Andrea Bohn. Woher kommen Sie? Então, woher, de onde, né? Kommen é o verbo vir e o Sie, eles, elas, né? Aqui temos uma diferença. Aqui o Sie é minúsculo e aqui o Sie era maiúsculo, né? Então, quando o Sie é maiúsculo, eu sempre me refiro a você de uma forma formal, tá? O senhor, senhora. E como aqui ele está escrito com letra minúscula, eu me refiro a eles, elas, tá? Plural. Por isso, eu digo aqui, ó, Sie kommen, então, eles ou elas vêm, aus Österreich, então, da Áustria. Aus Österreich. Então, essa é uma pergunta assim, ó. Woher kommen Sie? Sie kommen aus Österreich. Was trinkst du? Então, o que tu tomas? O que você vai beber, né? Ich trinke, então, eu bebo. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Wasser. Ich trinke Limo. Ich trinke Tee. Então, você pode dizer aqui o que você gostaria de beber, né? Ich trinke
Kaffee? Então, essas são as formas de responder, então, essas perguntas com W, que sempre pedem uma informação, não esqueçam. E sempre é bom vocês já lembrarem aqui o que significam, né? Então, wie, como, wo, onde, wer, quem, woher, de onde, e o was, o que, tá? Isso é importante que vocês saibam o significado, tá? E agora vamos para as perguntas de ja, nein, Fragen, que são as perguntas de sim e não. Então, essas são fáceis, né? Eu posso responder sim ou não. Vamos lá. Heißt du Markus? Então, aqui, ó, iniciamos com o verbo, depois o sujeito e aí o restante, né? Heißt du Markus? Então, você se chama Marcos ou o teu nome é Marcos? Se for sim, eu digo ja. Posso dizer ja. Se for não, eu digo nein. Isso seria o suficiente, tá? Mas, às vezes, a gente pode complementar para não haver dúvidas, tá? Então, eu posso dizer assim, ja, mein Name ist Markus. Ou eu posso dizer, ja, ich heiße. Também pode ser, né? Então, temos várias formas de dizer, então, isso. Ich heiße Markus, mein Name ist Markus. Tranquilo. E se não for nein, aí sim, aí eu preciso complementar e dizer, então, qual é o meu nome. Porque senão a pessoa fica perguntando, e aí, tá, mas e qual é o teu nome, né? Então, se for nein, eu já digo, né? Mein Name ist Paul. Nein, mein Name ist Paul. Heißt du Andrea? Ja. Heißt du Anna? Nein, ich heiße Andrea. Então, eu já complemento ali falando o certo, tá? Wohnst du in Deutschland? Então, tu moras na Alemanha? Wohnst, ó, comecei com o verbo. Du, aí o sujeito. Verbo, daí o sujeito. E eu preciso conjugar aqui o verbo de acordo com o sujeito, tá? Wohnst du in Deutschland? Então, tu moras na Alemanha? Se for sim, eu digo ja. É o suficiente, né? Ja. Mas se eu quiser, também eu coloco aqui também essa possibilidade para vocês também já irem estudando, já irem aprendendo, como eu diria isso de uma forma completa, tá? Mas quando for sim, eu só digo sim, né? Ja. Ich wohne in Deutschland, é só para vocês terem um reforço, para saberem como eu diria isso em outras ocasiões daqui a pouco, tá? Então, ich wohne in Deutschland. Agora, se for não, aí eu aconselho vocês a corrigirem certa pessoa, né? Wohnst du in Deutschland? Nein. Aí você vai falar, não, tá, mas né, daqui a pouco é importante que você diga onde você mora. Nein, ich wohne in Portugal. Ach so, schön, né? Wohnst du in Deutschland? Nein, ich wohne in Brasilien. Ok? Entenderam essa questão? Sind Sie Frau Müller? Você é a senhora Müller? Se você for a senhora Müller, ja. Ja, ich bin Frau Müller. Nein, ich bin Frau Bohn. Então, não, eu sou a senhora Bohn. Se for senhor, então, Herr Bohn. Então, ich bin, eu sou. Kommen Sie aus Brasilien? Então, eles ou elas vêm do Brasil? Kommen Sie aus Brasilien? Então, ó, comecei com o verbo aqui. E o Sie aqui refere-se ao plural, eles, elas, né? Aus Brasilien, do Brasil. Aí, se eles vêm do Brasil, digo ja. E aí eu posso, então, complementar Sie kommen aus Brasilien, mas não precisa. Ja, Sie kommen aus Brasilien. Nein, Sie kommen aus Spanien. Nein, Sie kommen aus Spanien. Então, Sie kommen, eles vêm. Aus Spanien, da Espanha. Spanien, então, S antes de P são de X. Nein, Sie kommen aus Spanien. Eu também poderia só dizer assim, ó. Nein, aus Spanien, né? Cada vez mais a gente vai encurtando mais, né? No dia a dia a gente vai encurtando mais. Mas nas provas que vocês fizerem, geralmente eles querem a resposta completa, tá? Mas no dia a dia, nein, aus Spanien, tá? Trinkst du Kaffee? Então, tu tomas café? Trinkst, ó, começamos com o verbo beber, aqui, ó, trinkst, né? Trinkst du Kaffee? Tu tomas café? Ja, gerne. Ó, já está super bem se eu falar ja, gerne. Aí eu não precisaria complementar ja, gerne e a ich trinke Kaffee. Aí não precisa, tá? O gerne já substitui tudo isso dali, tá? Mas se você quiser dizer somente o ja, ich trinke Kaffee. Aí deixa o gerne de fora. Ou você diz ja, gerne, ou ja, ich trinke Kaffee. E se for não, então nein. Ich trinke Wasser.
Nein, ich trinke Wasser. Então, eu bebo água, né? Wasser. Então, aqui, ó, ER no final, som de A. Wasser. Ou somente, como eu disse, Nein, Wasser. Nein, Wasser. Também eu posso dizer, né? No dia a dia, é muito mais comum dizer assim, mais direto, né? Encurtar um pouquinho tudo, né? Então, Nein, Wasser. Trinkst du Kaffee? Ja, gerne. Ja, ich trinke Kaffee. Nein, ich trinke Wasser. Ou somente Nein, Wasser, tá? Então, geralmente, quando a gente diz não, quando a gente nega, a gente complementa com o certo, né? Mas no mais, então, vai ser sim ou não, dependendo da pergunta. Então, você pode complementar ou senão não precisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Lembrem-se sempre, as perguntas com W pedem informações e as Ja, Nein Fragen já diz aqui, né? Ja, Nein Fragen, são as perguntas de sim ou não. Então, essas não precisam de maiores informações, só de sim ou não, certo? Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, aproveite e assiste todas elas para não perder a sequência dessas aulas, simplificando a gramática alemã, que eu sempre trago as aulas de uma forma mais leve, mais simples e bem detalhada. Então, quero ver você na nossa próxima aula. Tschüss!